Com as ligas europeias chegando ao fim, ainda temos alguns campeonatos com finais indefinidos e outros já têm seus campeões. Na França, o PSG já tem seu título garantido, o que serve também para o Liverpool na Inglaterra e quase para o Bayern na Alemanha, que já é praticamente campeão. Na Espanha, um claro favoritismo do Barcelona, mas ainda tem disputa, enquanto na Itália um campeonato completamente aberto, tendo Napoli e Inter de Milão ainda brigando a todo vapor. Mas e se eu te dissesse que tem um campeonato onde dois times estão empatados em pontos e que vai rolar praticamente uma final? O que você acharia disso? Em Portugal, Benfica e Sporting dividem o topo com 75 pontos e na última rodada, no dia 10 de maio, as duas equipes se enfrentam. Para nós aqui no Brasil, a Liga Portuguesa nunca é muito divulgada, mas hoje vamos ver como aconteceu tudo isso. Bom, antes de começar eu tenho que dar o recado que eu não sou um dos caras que mais acompanha o futebol português e eu tenho que ser sincero nesse quesito. Porém, eu fiz uma grande pesquisa para fazer esse vídeo aqui e se você acha que tá faltando alguma coisa ou que faltou alguma informação, deixa aqui nos comentários, óbvio, você que acompanha mais o Campeonato Português. Também tem que lembrar que essa ideia veio de um comentário em um outro vídeo meu, então eu agradeço de verdade para você que me indicou isso. E dito tudo isso que eu falei, a gente pode começar para ver por que a Liga Portuguesa vai ter praticamente uma final. Vambora! Começando, vamos entender algumas coisas para dar um contexto aí. Primeiro, pelas expectativas do início da temporada, tanto o Sporting quanto o Benfica se viam com uma Champions League para disputar, enquanto o Porto ainda jogaria a Europa League. Outro fator determinante no desenrolar do campeonato foi as mudanças de treinadores. As três equipes principais do país passaram por mudanças, todas por motivos diferentes. Beleza, mas por que o campeonato português não é tão reconhecido internacionalmente? Será o dinheiro ou o interesse? Não é só isso. Fora dos quatro maiores, há um desnível muito grande, com algumas equipes tendo desempenho extremamente abaixo das do topo da tabela. Como podemos ver, em uma temporada ruim do Porto, ele está a 10 pontos à frente do quinto colocado, ou seja, não tem aquela competitividade. Óbvio que nenhuma liga falando de competitividade vai ter o que a gente tem aqui no Brasil, mas o problema de Portugal é que a diferença entre o time A e o time, o E, é muito grande. Mas então eu vou tentar falar das equipes mais conhecidas, começando pelo Porto, que já não briga mais por título. Os Dragões vêm de uma temporada apagada, contando com muitos fracassos e poucos pontos positivos. Em junho de 2024, a equipe anunciou o treinador Vítor Bruno, de 42 anos, mas o que poderia ser promissor acabou sendo mais ou menos. Apesar da vitória na Supertaça, a torcida viu seu time cair na Taça Portugal cedo para o Moreirense e na Copa da Liga na semifinal para o Sport. Na Liga Europa, a equipe passou na 18ª posição, o que não é um orgulho para ninguém, mas antes disso, um fato importante. Após derrota contra o Gil Vicente, houve uma troca no comando, e quem chegou foi Anselmi, de 39 anos. E para você que não conhece, os São Paulinos podem até lembrar dele, porque ele era o técnico do Independente Del Valle na final da Sula em 2022. Ok. Agora chega a parte que você deve estar pensando que eu vou falar sobre uma decolada e sobre um time que conseguiu se redimir e agora está brigando por título. Não. Desde a chegada dele, as coisas parecem que só pioraram e, sinceramente, o projeto não deve estar agradando muito. Agora, tem até alguns recordes que estão sendo quebrados. Primeiro que o Porto esse ano já contabiliza 13 derrotas, números que o clube só atingiu em outras 4 oportunidades, nas temporadas 69-70, 2000-2001 e 2015-2016, e as 7 derrotas na Liga Portuguesa contam uma das piores temporadas do clube. A posição também não agrada, já que em quarto o Porto ficou pela última vez na temporada 75-76 há 49 anos. Em seu jogo mais recente, o Porto foi dominado fora de casa pelo Estrela Amadora, clube que está na parte de baixo da tabela no campeonato. E olha, para o Braga, que seria uma quarta força ali de Portugal, essa transição para a temporada que vem parece muito melhor que a do Porto, já que eles estão até em terceiro. E olha que o Anselmi já tem mais derrotas que o Vítor Bruno, que foi demitido antes. Mas deixa eu tentar citar um pontinho positivo, vai? Só um. De positivo, posso falar da ascensão do jovem Rodrigo Mora, meia ofensivo que já tem quase 10 gols na temporada e atrai o interesse de times ricos na Europa, podendo render uma boa venda. Olha, sobre ele, é um jogador de 17 anos que já até atraiu o interesse do PSG, que tem uma política de contratação nesse momento muito interessante, então sempre bom a gente ficar de olho. Mas nem tudo é bom.
eu deixei para falar no final o 4-1 que o Porto sofreu do Benfica. No estádio do Dragão, a equipe foi humilhada para o seu maior rival e com hat-trick de Pavlidis acabou com a equipe portista. E aproveitando, já deixa eu falar sobre o Benfica. Já tô aqui mesmo. A temporada deles já começa meio caótica, porque na quarta rodada Roger Schmidt foi demitido e quem assumiu foi o nosso queridíssimo e conhecido aqui no Brasil, Bruno Lage. Para a torcida do Botafogo, uma belíssima lembrança da grande virada de chave que ele fez para o clube aqui no Brasil em 2023. Não tô falando que foi boa, mas foi uma virada de chave. Só que com ele, o Benfica começou a apresentar um futebol um pouco melhor, tanto que na Champions teve até alguns resultados emblemáticos. Ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid, de 2-0 da Juventus e também teve aquela grande partida contra o Barcelona em que perdeu por 5-4. Foi eliminado logo nas oitavas? Foi, mas foi pro Barcelona também, que é o grande favorito para ganhar o título esse ano, então tudo bem. Na Liga, a equipe está em segundo lugar, empatada em pontos com o primeiro, tem 80 gols marcados e em algumas posições jogadores de destaque. Bom, teve a vitória de 4-1 sobre o Porto fora de casa e também teve a vitória da Taça da Liga sobre o Sporting nos pênaltis. E ainda tem outra final para jogar e também os últimos jogos da Liga. Mas antes, deixa eu falar sobre alguns jogadores. Otamendi vem uma boa temporada mais uma vez e deve se manter no clube, sendo um zagueiro que faz alguns gols e no setor defensivo Carreiras viveu uma evolução muito positiva. Tem jogador conhecido mundialmente como é o Di Maria, tem também outros jogadores que estão desempenhando bem, como é o caso do 10, Coxu, mas o 9 é quem eu preciso falar porque o 9 é o cara. Pavlidis chegou em Portugal nesse ano, mas para o Benfica vai ser difícil segurar o cara por muito tempo. Já foram 28 gols nessa temporada com 11 assistências, contando com um hat-trick na partida contra o Porto que eu citei antes e a vice-artilharia da Liga com 18 gols. E se a vice-artilharia tem 18 gols, você deve pensar que o artilheiro tem, sei lá, 20 ou 21, 22. É um pouco mais do que isso. Mas antes de eu chegar nessa parte, eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e pode ser que você curta, então me dá uma chance. E você provavelmente sabe que agora eu vou falar de Gyökeres e de esporte, mas eu ainda tenho que citar de novo sobre a troca de um treinador. Tá parecendo repetitivo, eu sei, mas nesse caso eu tô falando de um cara atual campeão que começou a temporada com 11 jogos de invencibilidade e fez um 4-1 no Manchester City. Rubem Amorim, após mais de 200 jogos pelo clube português, decidiu rumar para a Inglaterra e se tornar o novo treinador do Manchester United. Depois dele veio João Pereira e o contraste foi imenso, 8 jogos, 3 vitórias e mais uma demissão. Aí para ajeitar a casa veio o Rui Borges, que organizou a parada ali. Na Champions, alguns resultados não muito positivos, uma 23ª colocação e uma eliminação para o Borussia Dortmund, mas em Portugal o time segue dominante. Na Liga, em confrontos diretos, a equipe não perdeu nenhum e com 75 pontos e só 2 derrotas é o líder, mas não isolado. E de individual dá para eu destacar Francisco Trincão, dá para eu destacar Pedro Gonçalves, mas é impossível eu não falar de Gyökeres porque ele tem 38 gols na Liga nessa temporada. Um absurdo. São 20 gols a mais que o segundo colocado e o jogador lidera a corrida pela chuteira de ouro, o que é mais absurdo ainda, beleza? Porque em Portugal o peso de cada gol é diferente do que vai na Inglaterra ou na Espanha. Junto a isso, em mais uma temporada é um líder técnico do clube, fazendo hat-tricks, pokers e outras marcas impressionantes, que devem fazer do sueco um dos mais buscados na próxima janela. E só para eu encerrar, vamos fazer uma comparação para você ver como esses números são absurdos. Gyökeres sozinho, com seus 38 gols, tem mais bolas na rede no campeonato português que Santa Clara, Casa Pia, Moreirense, Rio Ave, Arouca, Nacional, Gil Vicente, Estrela Amadora, Aves, Boa Vista e Farense. Inacreditável. E sobre transferências, o próprio Rubem Amorim já falou do Gyökeres algumas vezes lá no Manchester United. Então, realmente, eu não sei o que vai acontecer. Eu não acho que ele vá para o United, vai para um clube que está numa fase um pouco melhor. Só que eu não faço ideia. Pode ser para qualquer clube e eu também queria saber quanto que vai ser essa brincadeira. Fechado. Passei por baixo em todas as temporadas até aqui, de Sporting, de Porto e de Benfica, mas vamos falar desse final. Qual que é o cenário? A próxima partida de Benfica e Sporting, válida pela 32ª rodada, será contra Estoril e Gil Vicente, até que na penúltima as duas equipes empatadas na tabela se encontram em um jogo que vale o título no dia 10 de maio, com uma ligeira vantagem para o Benfica que joga na Luz. Apesar disso, o último jogo da equipe vermelha é contra o Braga, ou seja, não vai ter nada definido mesmo assim, e o final do campeonato vai ser uma loucura.
Isso sem contar a final da Taça Portugal, que também acontecerá entre esses dois clubes, e já teve a Taça da Liga, então a rivalidade está aflorando ainda mais. Para o Mundial de Clubes, tanto o Benfica quanto o Porto, que não está tão bem, vão estar lá, e para a torcida do Palmeiras pode ser um alívio, porque o Porto está no grupo do clube brasileiro, então é um possível jogo de uma possível vitória para buscar esse Mundial aí. Olha, eu sei que esse vídeo é um pouco alternativo, mas eu realmente quis fazer a pesquisa porque é um cenário muito específico e que vai ser decidido nas próximas semanas, então é algo muito interessante. O Campeonato Português terá um fim de temporada especial, com diferentes disputas de título entre os dois clubes que hoje são os mais fortes do país. Gyökeres é o grande nome do futebol por lá e podemos estar vendo seus últimos atos com a camisa verde-branca, e por isso a história de todo esse fim de ciclo pode ser ainda mais impressionante. Agora, o que vai acontecer, eu não faço a menor ideia. E se você quer dizer alguma coisa que eu não disse aqui também, deixa aqui nos comentários, porque esse vídeo acaba aqui. De novo, sei que é um tema bem alternativo, mas eu achei muito legal e também tinha assunto para falar sobre isso e eu espero que você tenha gostado também. Vou falar ainda muito de futebol europeu, de futebol brasileiro, então aproveita para já me seguir, deixa o seu like e se inscrever aqui no canal. Tô crescendo bem por aqui, teve até vídeo meu que já foi reagido pelo Josão recentemente, então eu só tenho a agradecer por isso. Mas vamos continuar. E no mais, acho que é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, um grande abraço, valeu, é nóis!